Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida muito legal aqui que veio como sugestão do inscrito Maciel Rodrigues. Muito obrigado, Maciel, pela sugestão. E essa partida aconteceu agora no Isle of Man 2019. O grande mestre espanhol aqui de brancas, o David Anton Guijarro, tá jogando contra o Grischuk, o Alexander Grischuk, o russo. E ele vai para uma escolha interessante aqui na abertura. Vamos dar uma olhada que essa partida é muito legal. O David Guijarro abre aqui com C4, temos E5 pelo Grischuk, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo C5, cavalo C3, C6 e aqui já a primeira decisão estranha aqui do grande mestre espanhol, cavalo F3. Esse lance aqui permite as pretas jogarem o lance E4 e esse cavalo fica sem muito boas casas aí. E é assim que segue na partida, depois de E4, o grande mestre espanhol faz o lance cavalo em H4. Esse cavalo, se você observar bem, ele não tem volta, né? Então, por enquanto, ele só tem a casa de F5, as pretas vão jogar D5 agora, e esse cavalo fica sem casa. Ele sim que esse cavalo for atacado, ele não tem para onde voltar, né? E, como dizem, cavalo no canto só traz desencanto. Será que o grande mestre espanhol ignorou essa máxima do xadrez? Ou será que ele tem outras coisas em mente? Vamos dar uma olhada. Por enquanto o peão de E4 está atacado duas vezes aqui pelo cavalo e pelo bispo. E agora então D5, protegendo o peão de E4, tirando a casa de F5 do cavalo. A partida continua com C, toma D5, C, toma D5 e agora D3, partindo para cima do peão de E4. E agora o Grischuk parte para agressão aqui com o primeiro cavalo aqui em G4, atacando o peão de F. E depois de roque, então, defendendo, agora o lance G5, olha só. Com isso, né, com o lance cavalo G4, agora o Grischuk pôde jogar o lance G5 e o cavalo não fica mais na frente. O peão de G5 está protegido aqui pela dama, né, o bispo não pode capturar. E para onde vai esse cavalo? Será que o grande mestre espanhol David Guijarro não percebeu que esse cavalo não ia ter mais casa? O que será que ele vai fazer agora? E ele continua aqui na partida com D4, atacando agora o bispo. O bispo volta para E7, tá em segurança. Agora H3 foi jogado aqui pelo grande mestre espanhol. E o Grischuk fica numa situação... Agora ele começa a perceber que na verdade esse cavalo no canto aí não tem tantos problemas. Por quê, né? Se agora o cavalo do Grischuk voltar para F6, o peão de G5 está caindo. Simplesmente bispo por G5 e tá tudo certo. E o David Guijarro se salvou aqui. Bom, se o cavalo vier para H6, bom, por enquanto esse peão não está mais sob ataque, porque se cair em H4, está caindo aqui em H6. As brancas podem continuar aqui, por exemplo, com dama G3, atacando em D5. Aí você fala, ah, mas agora as pretas jogam cavalo G8 e mais uma vez, esse cavalo aqui em H4 não vai ter casa. É verdade, mas as brancas conseguem boa compensação pela peça. Poderia, não foi assim que seguiu na partida, mas poderia seguir com dama toma D5, depois de cavalo C6. Aqui não valeria a pena tomar, aqui em D5, depois de cavalo toma D5, cavalo A6, segurando a casa de C7, simplesmente cavalo por E7, cavalo por E7, e tá caindo aqui em G5, bispo por G5. Então nessa variante com dama toma em D5, as pretas poderiam seguir com cavalo C6, e aí depois de torre D1, defendendo o peão de D4, depois das trocas estaria caindo, depois de G toma em H4, ganhando então uma peça. As brancas teriam um bom jogo aqui com dama toma em E4, depois de H toma G3, D5 e as brancas vão recuperar a peça. Depois de G toma em F2, cheque, rei toma em F2, cavalo em F6 atacando a dama, dama em E3, cavalo B4 e D6, as brancas recuperam peça. O bispo aqui está cravado, o bispo aqui em E7 está cravado, o peão está defendido aqui pela torre, a dama não pode capturar, e se as pretas tentarem ainda alguma coisa como cavalo C2, dando aqui um duplo, as brancas ficam bem aqui depois de dama toma E7, dama toma E7, peão toma E7, você fala, ah, mas tá caindo a torre agora. É que depois de cavalo toma em E1, viria a torre aqui em D8 com cheque, e depois de rei toma em E7 e torre toma em H8, o material estaria igual, mas as brancas estariam bem melhores, porque esse bispo não pode se mover por enquanto, senão tá caindo a torre. O cavalo vai perder muitos lances aí para voltar para a partida e tá vindo ideias como o bispo G5 seguido de cavalo D5 ganhando peça, né? Então aqui as pretas teriam muitos problemas nessas linhas, né? Olha que legal então o que o grande mestre espanhol aprontou aí na posição, né? Por isso que depois de H3 então o Grischuk
percebendo tudo isso, não pode jogar nem cavalo H6, nem cavalo em F6, prefere seguir com o cavalo toma em F2. Então ele entrega aqui o cavalo, já que ele vai capturar também o cavalo do Davi na sequência. A partida continua com torre toma em F2 e agora G toma em H4. E agora o Davi Gudiaro pega a iniciativa com dama B3 atacando em D5, H toma G3 atacando aí a torre e a torre vem para F4. Afinal de contas, tá caindo aqui em D5 e depois o próximo alvo vai ser o peão de E4. A torre já se manifesta aí para atacar esse peão. Cavalo C6, dama toma D5 e agora F5 protegendo o peão central. Bispo toma em E4. Olha que lance legal aqui do Davi Gudiaro. Então ele sofreu ali alguns ataques, ficou com o cavalo ali no canto, mas agora ele agarra a iniciativa. Ele está realmente querendo sacrificar peça nessa partida e ele faz o lance bispo toma em E4, aproveitando que o rei aqui do Grischuk está no centro. Então ele quer abrir aí a posição e partir para o ataque, né? E agora o Grischuk fica num dilema aqui, né? Aceitar ou não esse sacrifício. Por quê, né? Bom, se o Grischuk quiser, não foi o lance jogado, mas se ele quisesse, ele poderia simplesmente jogar dama por D5, depois de bispo por D5, bispo D7, e aqui o material tá igual, 5 peões para cada um, 3 peças menores para cada um, 2 torres para cada um, o jogo continua com equilíbrio, né? Mas será que o Grischuk vai fazer isso ou ele olha para essa posição e fala, não, eu vou aceitar esse sacrifício e ainda vou vencer, né? Então o Grischuk, tomado por essa ambição de vencer a partida, não se contenta com o bispo D7, que levaria ao equilíbrio, e aceita o sacrifício do grande mestre espanhol com F toma em E4. Será coragem ou será imprudência? Vamos ver como continua a partida. Aqui dama em H5 agora cheque, e esse rei tá com milhões de problemas, ele vai ter que ir para D7 agora. Bispo E3 vai poder trazer a outra torre para o jogo, tá segurando agora aqui a casa de D4, a partida seguiu com dama G8 e agora D5 atacando o cavalo. O cavalo volta para D8 e agora cavalo toma em E4. O Davi Gudiaro tá com uma peça a menos, mas tá com um ataque fantástico, o rei aí tá exposto. Vamos ver como segue a partida. Dama G6, o Grischuk tem que tentar trocar peça, né? Tem que tentar levar essa vantagem material. Aí se ele conseguir trocar tudo, ele pode ir para um final vencedor, né? O Gudiaro, por sua vez, tem que evitar aí as trocas de peças. Ele continua então com dama em E5, fazendo pressão na torre, colocando também um ataque aqui em E7, de olho também na casa de C7. A dama está muito bem colocada aí em E5. A partida continua com o cavalo F7. E agora a dama está atacada, a torre está protegida. E o que fazer nessa posição? Até se você quiser dar pausa e encontrar aí um bom lance, foi o lance jogado aqui pelo David Anton Guijarro, o grande mestre espanhol. Vale a pena nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado aí, né? O grande mestre espanhol não pode perder a iniciativa aqui nessa posição. E ele continua com o lance torre, toma em F7. Espero que você tenha encontrado aí. Depois de dama toma em F7, se a gente fizer um rápido balanço, as brancas têm uma torre a menos na posição. No entanto, o rei está exposto demais. A partida continua com torre C1. E agora todo tipo de ameaça existe na posição. Esse lance corta o rei de qualquer possibilidade de fuga. E mesmo com uma torre a menos, as brancas agora têm um ataque mortal. A partida continuou com torre F8, o Grischuk tentando alguma oportunidade aí na coluna F. No entanto, depois de bispo G5 jogado aqui pelo grande mestre espanhol, o Grischuk abandonou aí a partida, né? Não tem como evitar aqui checkmate. Em muitas linhas aqui, em todas as linhas, as pretas vão levar checkmate, né? Por exemplo, vamos lá. Bispo toma em G5, desguarnece a casa de D6. Então aqui depois de dama C7, cheque, rei 8, o cavalo pode pular aqui para casa de D6 com checkmate. Então as pretas levam checkmate nessa linha. Vamos ver o que mais aqui as pretas podem fazer. Qualquer lance. Vamos ver qual que é a ameaça das brancas aqui. Se jogasse A6, dama C7 cheque, depois de rei 8, cavalo D6 cheque, bispo toma aqui em D6, dama D8 entregaria checkmate com uma torre e um bispo a menos. Bonito, né? Bonito. Então também daria checkmate. Então, enfim, não tem o que fazer, né? São muitas ameaças. Aqui qualquer lance vai perder, né? Então o máximo que as pretas podem fazer aqui é aquelas coisas de postergar o checkmate, ficar dando alguns cheques e tal. Posição completamente vitoriosa aí pro David Anton Guijarro, né? Que coisa, que decisão do Grischuk de aceitar aquele sacrifício do bispo. Vamos voltar ali naquela posição, olha só. Bastava o Grischuk
não ser tomado por esse espírito imprudente, né, de vitória a qualquer custo, e aqui aceitar que o David Anton Gudjaro conseguiu se sair daquela situação do cavalo no canto e que tá tudo certo, vamos continuar o jogo, tentar de outra forma, fazer um lance aqui simplesmente como dama toma D5, né, troca as damas aí, joga bispo em D7 e tá tudo certo, aqui tem chances para os dois lados, a partida poderia continuar por muito tempo ainda, né, mas a ambição aqui de vencer a qualquer custo, o Grichuk fez esse lance errado, F toma E4, e foi suficiente para o grande mestre espanhol finalizar aqui em poucos lances. Vamos lá, dama H5 cheque, olha só, bispo E3, dama G8, D5 atacando aí o cavalo. O cavalo volta lá para D8, um triste cavalo em D8, cavalo por E4, né? Já diferente, um cavalo bem centralizado aí, dama G6 propondo as trocas, dama E5, e depois de cavalo F7, né, a sequência de arremate aí com torre e toma F7, aqui é aquela hora que você não pode perder o timing, né? Tem que jogar com a iniciativa mesmo, tem que continuar achando lances ativos para não perder a oportunidade. Senão esse tempo passa, a oportunidade se dilui e aí é pior, né? Aí as pretas poderiam ter um final melhor, com peça a mais. Depois de dama em F7, torre C1 e depois de torre F8, bispo G5, né? Que sequência, que finalização bonita aqui do grande mestre espanhol. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!